Boa tarde, pessoal, tudo bem? Chegamos aqui à nossa última aula do curso de LGPD no setor público. Essa última aula coincide com o último evento do Centro de Estudos para os Residentes 2022. Então, a gente vai fechar esse ano com essa aula especial. Eu brincava aqui com a Cecília, que a gente vai fechar com chave de ouro. E eu queria, antes de passar a palavra e apresentar a Cecília, reiterar a novidade, né? A gente conseguiu fechar um convênio com a UERJ e a gente vai, então, oferecer finalmente a pós-graduação para os residentes, com certificação pela UERJ. Esse é um projeto aguardado desde 2009. A gente conseguiu implementar agora em 2022. Tá? Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse momento e já agradeço aqui em público ao Procurador-Geral pelo apoio. E tem muito desafio pela frente, né? Vai ser a nossa primeira turma de pós-graduação, então a gente está em contato com a UERJ, vai ter reunião quinta-feira agora de novo com eles, para que tudo dê certo nessa primeira experiência de turma de pós-graduação e tenho certeza que vai dar certo. Tá? Então, dessa notícia, que já foi, na verdade, adiantada pelo e-mail e enfim, pelos canais institucionais. E agora sim, voltando ao que importa, né? A gente vai ter hoje, então, repito, a nossa última aula do curso de LGPD e recebemos aqui a professora Cecília Almada Cunha. Ela é advogada, professora visitante do LLM do IBMEC e vai trazer o tema a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Falar da Autoridade Nacional de Proteção de Dados nessa última aula é bastante oportuno, esse assunto nesse momento, a Cecília vai falar, mas a ANPD acabou de ter a sua modificação de natureza jurídica, né? Até então era um órgão, agora passa a ser uma autarquia especial. Então, nada mais atual do que falar desse assunto, fechando esse curso de LGPD. Então, sem mais delongas, né, passo a palavra para a Cecília, agradecendo, Cecília, mais uma vez a aceitação do convite, é uma honra ter você aqui com a gente e desejar uma excelente palestra. Muito obrigada. Olá, pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Rafael Oliveira, PGM Rio. É um prazer enorme estar aqui falando sobre proteção de dados. Eu espero que vocês não estejam cansados de ouvir sobre esse tema, afinal de contas, esse é nosso último encontro, nossa última aula. E, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem fazer algum tipo de comentário, eu quero que vocês se sintam totalmente à vontade para isso. Isso aqui é mais um bate-papo do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu estou totalmente à disposição para esclarecer qualquer ponto, ainda que não seja sobre a NPD, enfim, estou à disposição. Como o Rafael Oliveira já falou para a gente vai falar sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e eu sempre gosto de começar a falar trazendo um background sobre de onde viemos e aonde estamos. E, com relação à NPD, a gente tem bastante coisa para falar sobre isso. Então, de onde vim e para onde vou, isso é como se fosse a NPD falando com vocês. Basicamente, a gente tem o projeto de lei, né, que foi convertido na Lei Geral de Proteção de Dados, que previa a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. De que forma? Criando o órgão competente, a ANPD, integrante da Administração Pública Federal indireta, submetida ao regime autárquico especial vinculado ao Ministério da Justiça. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos um problema de vício de iniciativa. E eu me sinto intimidada de falar sobre direito administrativo ao lado do Dr. Rafael Oliveira, vocês sabem muito bem por quê. Mas eu vou trazer aqui quais foram os motivos, o motivo principal, né, que fez com que esse artigo fosse vetado da nossa lei. Basicamente, a nossa Constituição fala que é de iniciativa privativa do Presidente da República a criação de leis que criem ou extingam, leis que criem ou extingam ministérios e outros órgãos da administração pública ou que criem cargos na administração direta ou autárquica. Então, nesse caso, e o STF já tem o entendimento pacificado de que a sanção presidencial não convalida o vício de iniciativa, então nós tivemos, no final das contas, uma lei de proteção de dados pessoais, só que sem autoridade fiscalizatória. E eu vou dizer para vocês alguns problemas práticos para isso. Mas, antes disso,
vocês já devem ter ouvido falar no Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, o GDPR, que foi o regulamento que inspirou a nossa lei. E de onde veio esse regulamento? Em 2016, ele foi aprovado, teve o vacatio legis igual a da LGPD de 2 anos e entrou em vigor em 2018. Porém, a gente, antes desse regulamento, tinha a diretiva de 95, que falava o seguinte para os Estados-membros. Estados-membros, vocês devem seguir essas diretrizes para poder internalizar as regras de proteção de dados em seus respectivos países. Então, na Europa, na União Europeia, pelo menos desde 95, a gente já falava de privacidade e a gente já falava de proteção de dados. Em alguns países, como, por exemplo, a Espanha, que tem regras de privacidade desde 92, esse assunto já era para lá de difundido. E cá entre nós, eu lido bastante com alguns países com relação à proteção de dados, e a Espanha é um deles. E, assim, o que a gente vai ver aqui hoje, que a NPD fez nesses 2 anos de existência, não vou falar da Espanha, mas é mais ainda do que já fizeram, por exemplo, em Portugal, que também já seguia a diretiva e que também segue o GDPR. Mas, para a gente ter essa lei, era importante por vários aspectos. Um deles é a internalização desse pensamento sobre a privacidade e sobre a proteção de dados. Mas um motivo também muito importante é viabilizar negócios com o exterior, com a transferência internacional de dados, que se dá loucamente, né, com a internet. Então, a gente precisa se colocar num rol de países adequados ou que tenha um mínimo de adequação para poder fechar negócios com outros países que seguem regras mais rígidas de privacidade e proteção de dados. Por que eu estou falando tudo isso e o que isso tudo tem a ver com a NPD? A partir do momento em que o artigo 55 foi vetado da lei, a gente tinha que resolver isso de alguma forma. E aí veio a medida provisória 869 de 2018, que trouxe vários aspectos, mas como o nosso tema aqui é NPD, eu vou tentar restringir o nosso encontro a isso, até para não ficar com muita informação jogada para vocês. Basicamente, essa medida provisória criou a NPD vinculada à Presidência da República com autonomia técnica, podendo ser transformada em autarquia depois de 2 anos. Além disso, a obrigação de zelar pela proteção de dados, editar normas e procedimentos sobre o tema, deliberar sobre a interpretação da lei, fiscalizar e aplicar sanções, difundir na sociedade o conhecimento sobre as normas e políticas de proteção de dados, dentre outras competências. Então, editar normas, criar procedimentos simplificados, porque um aspecto muito interessante e importante da LGPD é que ela é aplicável a todos os setores da economia, e aí a gente está falando da administração pública e privada, né? Enfim, empresas privadas e administração pública. Então, a gente precisa, de alguma forma, ter uma lei que seja, de fato, aplicável a todos. E que haja, eventualmente, algumas diferenciações a depender do tipo de empresa ou do tipo de instituição, de entidade que a gente está falando. Outro ponto importante trazido pela MP é que é de competência exclusiva da NPD a aplicação das sanções administrativas que estão na lei. Só que, em vários momentos, a gente consegue imaginar algum tipo de imbróglio que envolva, por exemplo, o Senacom, né, porque dados pessoais e consumidor muitas vezes caminham juntos. Então, outra coisa que essa medida provisória trouxe é que, no caso de competência concorrente, vai prevalecer a competência da NPD sobre as demais entidades e os órgãos públicos, inclusive com relação aos órgãos de defesa do consumidor, quando se tratar de proteção de dados pessoais. Então, já dando um spoiler aqui, a gente vai tratar das principais medidas adotadas até hoje, e uma delas foi justamente o acordo de cooperação com o Senacom, para poder, de alguma forma, delimitar ali o que é a competência de cada um, para que haja o mínimo de conflito futuro, né, nos casos que venham a acontecer. E outro ponto importante, que não tem necessariamente a ver com a NPD, mas que eu achei interessante trazer aqui para o nosso bate-papo, é o aumento do prazo da vacatio legis de 18 para 24 meses. Bom,
Como eu falei previamente, a nossa lei ela foi inspirada no GDPR. E o GDPR, um dos requisitos para que haja transferência internacional de dados, que é um dos interesses, né, do Brasil nessa história, é que a entidade, o país em questão tem uma autoridade de controle independente. E aí eu pergunto para vocês, no nosso caso, a gente estava com, aqui está, né, como vetado, mas o texto até então vigente era que fica criada, sem aumento de despesa, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão da Administração Pública Federal, integrante da Presidência da República. É assegurada a autonomia técnica da ANPD. E aí eu pergunto para vocês, a partir do momento que o GDPR fala que, dentre ter uma lei forte de privacidade e proteção de dados, é importante que haja uma autoridade independente, será que a autonomia técnica ela supre esse requisito de autoridade independente? Na verdade, essa dúvida ficou no ar, mas a gente, no fundo, sabia que, sem uma autonomia administrativa e financeira, era difícil sustentar que a gente tivesse ali podendo entrar nesse rol de países adequados para poder negociar sem eventuais salvaguardas com a União Europeia. Mas, felizmente, em 18 de outubro de 2022, a gente teve o plenário do Senado aprovando a medida provisória que transformou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em uma autarquia de natureza especial, e essa MP ela foi convertida na Lei 14.460 de 2022. Então, agora, a gente tem na LGPD constando que fica criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória, com patrimônio próprio e sede e foro no Distrito Federal. Então, assim, esse problema com relação à autonomia da autoridade, a gente já supriu. Não que isso signifique que a gente já está tranquilo, a gente tem muito a fazer. Mas isso era realmente uma dor de cabeça, principalmente para a própria ANPD. Bom, vantagens de uma autoridade independente. Uma autoridade forte, específica e independente está em consonância com as boas práticas internacionais. E aí eu retomo, mais uma vez, a questão do GDPR, que, de fato, inspira diversas leis pelo mundo todo. Não se trata do modelo, necessariamente, mas a sua instituição, aliada à adoção de políticas regulatórias contemporâneas, salvaguarda e qualifica atividades típicas de fiscalização, enforcement, e normatização. E ainda, sua autonomia pode garantir que o próprio Estado seja visto sob o prisma de monitorado, fiscalizado e não de beneficiário controlador. E a gente tem algumas notas técnicas da NPD, alguns convênios, algumas diretrizes que deixam isso muito claro. Inclusive, tem um manual sobre LGPD na administração pública, e assim, eu falo isso, eu sou fã de carteirinha da ANPD, porque eu acho que ela já conseguiu abordar para o mercado, para a sociedade de maneira geral, questões envolvendo segurança da informação, questões envolvendo pessoa física, como tratar, como se proteger, internet, com parceria com o NIC-BR, e questões envolvendo a administração pública. E quais são as competências da ANPD? Né? O que é a ANPD, o que é a encargo da ANPD fazer para a gente? E aí, o que eu fiz? Eu trouxe o que está na lei, no sentido de mostrar para vocês o que ela precisa fazer, só que eu sinalizei de laranja tudo que ela, de alguma forma, já começou, já fez. Então, assim, repito, a gente vai chegar ao ponto de que a gente vai dizer que a ANPD ela tem só 2 anos, mas é muito legal perceber que o atraso que a gente tem de cultura em privacidade, a gente está conseguindo, de certa forma, correr atrás com as medidas que já foram adotadas pela ANPD. E se tiver alguma competência aqui, que vocês tenham qualquer dúvida, ou algum exemplo, porque uma coisa é certa, várias questões envolvendo privacidade e proteção de dados vão lembrar vocês de algum fato pessoal, eu tenho certeza absoluta. Talvez não tanto com relação à ANPD, mas, se tiver, por favor, compartilhem, eu vou adorar saber. Primeiro ponto,
zelar pela proteção de dados pessoais, nos termos da legislação, zelar pela observância do segredo comercial e industrial, observada a proteção de dados pessoais e do sigilo das informações quando protegido por lei ou quando a quebra de sigilo violar os fundamentos do artigo 2º da lei. E o artigo 2º da lei, que fala sobre os fundamentos, fala sobre a livre iniciativa, fala sobre a revolução tecnológica. Então, assim, na mesma medida que fala sobre autodeterminação informativa, que é você entregar ao titular do dado o poder pelas suas próprias informações, ela também protege o mercado e a administração pública no sentido de que, olha, existem políticas públicas que precisam ser feitas. Existem determinadas questões negociais enfim, de negócio de maneira geral, que são segredo comercial e que pode prejudicar uma empresa se forem vazadas ou informadas sem nenhuma responsabilidade ao titular do dado que, eventualmente, queira exercer algum direito. Exemplo, a gente tem a possibilidade, no caso de decisões tomadas totalmente com base em tratamento automatizado de dados, então, vamos pensar aqui, sei lá, num score, que seja uma pontuação que seja dada a um titular com base nos seus hábitos de consumo. Sei lá. Existe a possibilidade, de acordo com a LGPD, desse titular perguntar, olha, com base no que se chegou a essa pontuação? E aí, nesse momento, o controlador, né, o agente de tratamento, ele tem que ser o mais transparente possível, mas está ressalvado o segredo de negócio e comercial dele. Então, a NPD ela tem uma função de fazer auditorias, por exemplo, justamente para preservar esse direito, que pode ser muito prejudicial uma vez violado. Elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade, já foi publicado no primeiro ano de vigência da NPD, de existência, né, da NPD. Fiscalizar e aplicar sanções em casos de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso. E aí vocês vão perguntar, Cecília, mas esse aí está metade só. Você esqueceu de marcar? O que aconteceu? Basicamente, a gente teve, no final de 2021, aprovação, né, do processo, do regulamento que trata do processo sancionador da NPD, mas com início o ciclo de monitoramento a partir de janeiro desse ano. Então, o que acontece? A gente ainda não tem uma sanção aplicada pela NPD, embora a gente já tenha N processos administrativos em curso. Apreciar petições de titular contra o controlador após comprovada pelo titular, a apresentação de reclamação ao controlador não solucionada no prazo estabelecido em regulamentação, e isso é um modus operandi bem parecido com a questão do consumidor, né? Qual é a nossa orientação de maneira geral? A gente primeiro tenta resolver o nosso problema junto ao prestador de serviço, e aí, não sanando, a gente parte para, enfim, para o Senacom e para o Judiciário, enfim. Claro que existem exceções, nem todo mundo segue esse by the book, mas a NPD, inclusive, no seu site, incentiva fortemente que a primeira tentativa de resolução, salvo em caso de incidentes de segurança, né, enfim, que já são outros 500, que a pessoa tente resolver junto ao prestador de serviço, ao controlador, de maneira geral, de forma prévia. Promovendo à população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre a proteção de dados pessoais e das medidas de segurança. A gente vai listar aqui alguns exemplos. Promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade. Inclusive, uma das primeiras medidas adotadas pela NPD foi um convênio com a Espanha, com a autoridade espanhola, justamente para poder trocar experiências e conhecimentos, porque, às vezes, é muito melhor você tentar aprender com os erros dos outros, né, para não ter que cometer os mesmos erros. Estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados. E aí, obviamente, isso sempre considerando o porte do agente de tratamento, de quem que a gente está falando, e a NPD está regulamentando isso muito bem. E aí eu vou aproveitando o gancho desses itens para falar sobre alguns pontos que, inclusive, no final eu vou apresentar, mas que eu acho que é pertinente até para a gente fixar melhor.
Mas, por exemplo, a gente já tem a regulamentação específica sobre agentes de pequeno porte. Então, a gente tem justamente o que são agentes de pequeno porte para fins da LGPD, quais são, eventualmente, as exceções a essa aplicabilidade, ou seja, vamos imaginar que a gente tem uma startup que trata um número massivo de dados pessoais sensíveis, né, que são dados como dados de saúde, convicção política, enfim, existe um rol taxativo na lei que fala sobre esses dados. Não é de se estranhar que esses benefícios concedidos, né, por essa resolução sejam revogados, de certa forma, justamente porque, nesse caso, a gente não está falando de um agente de pequeno porte para fins de proteção de dados. Até aqui, algum comentário, alguma dúvida, alguma impressão pessoal? Então, vamos seguir. Promover ações de cooperação com a autoridade de proteção de dados de outros países, de natureza internacional e transnacional, dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais, respeitado o segredo comercial e industrial, solicitar a qualquer momento às entidades do poder público que realizem operações de tratamento de dados pessoais, informe específico sobre o âmbito, natureza de dados e os demais detalhes de tratamento realizado, com a possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento da lei. E aí tem essa questão envolvendo o CEPRO e a Receita Federal, no sentido de que teve uma portaria publicada pela Receita Federal e que muita gente estava reclamando a respeito. A autoridade tomou o depoimento, né, de todas as partes, entendeu qual foi o fluxo de dados envolvido ali e emitiu uma nota técnica. E sempre quando eu falar aqui de nota técnica, está tudo disponibilizado, tudo público, tudo na internet. E, para quem tem interesse no assunto, eu recomendo demais que vejam. Elaborar relatórios de gestão anuais, editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados, bem como relatórios de impacto. Ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e prestar contas sobre suas atividades e planejamento. E, com relação a isso, a gente estava até conversando no início da aula que a ANPD ela promove várias audiências públicas online no YouTube, que é uma excelente forma, primeiro, né, na audiência pública, de você ouvir a sociedade de alguma forma e, mais, de você promover a transparência, que era um grande problema, né, até, enfim, antes da internet e o YouTube, de certa forma, popularizar nesse tipo de questão. E aí, inclusive, eu nem sabia, mas o doutor Rafael Oliveira informou que várias agências, não só a ANPD, estão seguindo esse padrão de realizar suas audiências públicas pelo YouTube, de forma a ter um alcance muito maior. Arrecadar e aplicar suas receitas e publicar no relatório de gestão, realizar auditorias ou determinar a realização no âmbito da atividade de fiscalização. E aí é muito importante a gente levar em consideração que existem muitos casos que, de fato, a gente não vai conseguir resolver só ouvindo a história. Né? Por exemplo, né, eu gosto muito desse exemplo das decisões automatizadas, porque é um negócio que todo mundo consegue visualizar. Se você tem algum tipo de conflito ali e que o algoritmo, de alguma forma, utilizou um dado equivocado, não qualificado sobre você, você tem o direito de solicitar uma auditoria nesse sentido. Se de alguma forma isso prejudica os seus interesses, te impede, por exemplo, de adentrar em algum espaço ou de participar de algum grupo, é importante que você tenha esse direito garantido e é a ANPD quem vai, de certa forma, viabilizar isso. Celebrar compromisso com agentes de tratamento para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa no âmbito de processos administrativos. E aí isso vai levar muito em consideração também eventuais incidentes de segurança. E é muito legal também a gente ter em mente que, muitas vezes, o incidente de segurança ele não é culpa do agente, né, de tratamento. Quando existe ali uma porta de entrada e algum hacker invade ou alguma coisa do tipo, se o agente de tratamento, seja entidade pública ou privada, demonstrar de todas as formas, todos os caminhos percorridos para se ter o mínimo de adequação que a lei exige,
muito provavelmente esse agente não vai ser penalizado por isso. E, além disso, além de não ser penalizado, contribuindo com a adoção de determinadas medidas, ele pode ser, inclusive, imposto, sei lá, meramente alguma correção ou alguma medida adicional, porque vocês já devem ter ouvido falar, a gente não está falando de se, né, a gente está falando de quando. Quando haverá, eventualmente, um incidente de segurança. E só puxando um gancho que eu gosto muito de falar e que eu vejo bastante na prática, quando a gente fala de incidente de segurança, a gente fala que, sei lá, que realmente um hacker invadiu os sistemas da empresa, não sei o quê. Eu sofri um incidente de segurança sexta-feira passada, agora. Eu fui furtada, meu celular foi furtado, eu tive que correr para inviabilizar ele da forma mais rápida possível, junto com o TI do meu escritório, porque nossa vida está no celular, nossa vida pessoal e profissional. Então, assim, se você deixa um papel que tem uns dados pessoais de cliente em cima da mesa e um café, isso é um incidente de segurança. Então, assim, um e-mail, você mandou um e-mail errado, o destinatário errado, isso também é um incidente de segurança. Não triturou um papel que eram dados extremamente sigilosos, e aí envolvendo dados pessoais ou não, né? E aí o que a gente vai discutir vai ser a aplicabilidade da LGPD ou não, mas é também um incidente de segurança. Então, assim, é muito importante a gente levar em consideração isso e adotar medidas práticas de segurança da informação básicas, que são apresentadas, inclusive, pela NPD. No site tem um manualzinho relacionado a isso. Mas, enfim, também não quero fugir muito, mas é porque uma das minhas paixõezinhas é segurança da informação. Assim, adoro. Então, e eu adoro quebrar esse paradigma de que nem tudo é informatizado e tecnológico. Garantir que o tratamento de dados de idosos seja feito de maneira simples, clara, acessível e adequada ao seu entendimento. Deliberar na esfera administrativa em caráter terminativo sobre a interpretação da lei e suas competências e os casos omissos. A gente não teve, até o presente momento, nada muito escancarado nesse sentido, porém, está na agenda regulatória da NPD para o biênio 2023-2024, explorar um pouquinho mais a questão das bases legais, né? E vocês já devem ter ouvido falar que a gente tem uma base legal fortemente centrada no accountability, que é o seguinte, a assunção de risco pelo agente de tratamento. Então, é muito importante que, de alguma forma, a NPD se debruce sobre essas questões, justamente para, na hora que vocês estiverem realizando o registro das ações de tratamento da PGM, vocês tenham um paradigma da base legal que seria aplicada, que não seja aquelas mais óbvias, como, por exemplo, o cumprimento de uma obrigação legal ou de alguma regulamentação. Articular-se com autoridades reguladoras públicas, a gente vai ver caso concreto aqui, implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com a LGPD. Isso também já existe no site da NPD. É muito intuitivo o caminho a se chegar nesse ponto. E aí, basicamente, essas são as competências da NPD. Eu tentei ilustrar da forma mais assim clara possível o que na prática já foi feito. E aí agora a gente vai ver, efetivamente, nesses 2 anos, o que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já fez. E aí vocês vão entender um pouquinho melhor por que eu sou tão apaixonada por esse trabalho, que realmente eles dão um show com relação enfim, a tudo que se espera, né, de uma autoridade, tudo que ela já entregou efetivamente. Só para fins de curiosidade, dia 28 de janeiro é o Dia Internacional da Proteção de Dados. Então, assim, em vários momentos, a NPD procura publicar coisa. Na verdade, nesses 2 anos, ela procura sempre trazer ações relevantes para essa data. Então, no Dia da Proteção de Dados, a NPD publicou a primeira agenda regulatória dela, que ela
cumpriu muito bem, inclusive, que é de 21 a 22. Inclusive, eu fui num evento que foi super interessante, porque a NPD estava sofrendo... Isso foi ano passado? Não, foi esse ano. A NPD estava sofrendo algumas críticas, no sentido de que ela montou uma agenda regulatória robusta. E, no final de 2022, provavelmente ela não teria publicado, por exemplo, regulamentação que trata sobre tratamento de alto risco, né? O que é tratamento de alto risco para fins da LGPD? No entanto, a diretora da NPD explicou muito bem que todos esses itens da agenda regulatória, eles foram iniciados, ainda que fosse com relação à tomada de subsídio, à audiência pública, foram e seriam, né, realizados até o final dessa data, e, de fato, isso aconteceu. Na Semana Internacional da Proteção de Dados, a NPD iniciou a tomada de subsídio sobre microempresa, que gerou a regulamentação que eu comentei sobre agentes de tratamento de pequeno porte. Então, a gente tem ali os requisitos para poder configurar o agente de tratamento, quais são as diferenciações entre o agente de tratamento normal e o de pequeno porte. E uma das diferenças assim, mais relevantes é que não é obrigatório designar o encarregado, porém, entretanto, contudo, todavia, caso designe, vai ser uma medida uma boa prática, então vai ser visto com bons olhos. Porém, uma discussão que era muito levantada na época que essa discussão estava ainda na fase de tomada de subsídio, é que assim, não faz muito sentido que a padaria ali da esquina, que tem, sei lá, 4 colaboradores, tenha um encarregado de dados e que não trate dados zero, sabe? Então, assim, de certa forma, foi muito importante essa regulamentação, e também para poder trazer alguns aspectos mais simplificados, como, por exemplo, o ROPA. Vocês já ouviram falar no ROPA Data Mapping, que é o registro das operações de tratamento, que é uma obrigação regulatória de acordo com o artigo 37 da lei. Ele pode ser feito num modelo simplificado, que, inclusive, está tendo agora tomada de subsídio para a gente poder, de alguma forma, sugerir o melhor modelo simplificado. Então, assim, a NPD ela começou já a trabalhar olhando com muito carinho para essas particularidades das empresas de pequeno porte. Além disso, ela publicou, em fevereiro de 2021, o Planejamento Estratégico para 2021-2023, que traça, de alguma forma, os objetivos para os próximos anos, tá, da NPD. Ela, em fevereiro de 2021, convocou a sociedade para a formação do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade, que, na verdade, é um órgão consultivo integrante da NPD, que é composto por membros da sociedade e do poder público. Iniciou o processo de regulamentação sobre incidentes de segurança com a tomada de subsídios em fevereiro de 2021. Publicou seu regimento interno em março de 2021, realizou um acordo de cooperação técnica com o Senacom para dar mais agilidade nas investigações de incidentes de segurança e compreendeu um pouco melhor o que seria a competência de cada autoridade. Além disso, em maio de 2021, o CAD, o MPF, a NPD e o Senacom recomendaram que o WhatsApp adiasse a entrada em vigor da política de privacidade. Eu não sei se vocês lembram desse caso, mas, basicamente, o WhatsApp resolveu mudar a política de privacidade no mundo todo, só que a nossa era completamente diferente da Europa, da União Europeia, em especial. E o ponto levantado aqui foi o seguinte: olha, a nossa lei é tão parecida com o GDPR, por que tem diferenças tão gritantes de uma para outra? E aí, inclusive, a NPD emitiu uma nota técnica que é maravilhosa. Assim, se vocês um dia tiverem que redigir uma política de privacidade, leiam essa nota técnica, porque vai muito além, né, do que está na lei, e traz questões de boas práticas maravilhosas. Inclusive, né, falei aqui, se vocês redigirem uma política de privacidade, vocês, como
tomadores de serviço de empresas que tratam de dados pessoais e que, eventualmente, vocês vão ler, e vão ler, sim, as políticas de privacidade, vocês vão poder ter uma noção muito mais clara se a empresa está sendo transparente e adequada com o que se espera ou não. E aí, no final das contas, só contando aqui a fofoca do que aconteceu, o WhatsApp teve que redigir um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, que, na verdade, é um documento regulatório que parte do pressuposto de que existe um tratamento ali que pode impor algum risco à privacidade das pessoas. Então, assim, o que a lei fala em especial sobre isso? Que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode pedir. Então, a gente pode interpretar que, em qualquer caso, se for identificado um risco ao titular do dado, a autoridade vai poder pedir esse relatório. 2, outro caso que é importante os agentes de tratamento pensarem se vale a pena fazer ou não. Tratamento de dados pessoais sensíveis, e aí a lei também fala que a autoridade vai poder pedir em caso de tratamento de dados pessoais sensíveis. E o último caso é a aplicação do interesse legítimo como base legal. Vai ser qualquer caso de interesse legítimo como base legal? Não. E o lado bom do interesse legítimo como a base legal é que, como a responsabilização e a comprovação de que o que está sendo feito é certo e foi estudado é do controlador, nesse momento em que o tratamento de dados se der com base no interesse legítimo, é importante colocar no papel, enfim, desenhar tudo o que pode acontecer a partir desse tratamento e se há necessidade de um relatório de impacto. Com relação ao interesse legítimo, eu acho válido comentar, além dessa questão do relatório de impacto, no artigo 10 da lei, a gente consegue construir como a gente entende que existe interesse legítimo ou não. Então, assim, se vocês tiverem oportunidade, depois, pega o artigo 10 da lei, vocês vão entender que, primeiro, a gente precisa passar pela camada da finalidade ilícita. Ok, eu tenho uma finalidade ilícita, o que eu pretendo fazer, de alguma forma, é proibido por lei ou está tranquilo fazer? Depois disso, a gente passa para o passo da necessidade. Eu estou tratando para essa finalidade só os dados essenciais para conseguir o que eu quero? Depois, a gente vai para as expectativas legítimas do titular do dado, que o Bruno Bione, que é um grande estudioso do tema, costumava chamar de teste do susto. O titular do dado, ele vai levar um susto se ele souber que você está tratando o dado dele para esse fim? É muito impossível chegar a essa conclusão. E, por fim, a questão das salvaguardas. O que você está fazendo para proteger o dado pessoal dessa pessoa, né, do seu cliente, de um acesso indevido, de um incidente de segurança? Então, assim, para fins de interesse legítimo, e a ANPD prometeu que vai falar bastante sobre isso no ano que vem, nos próximos 2 anos, é importante a gente entender se existe ali um interesse legítimo para fins do artigo 10 e se for algo que, de alguma forma, pode impactar, pode impor algum risco à privacidade, relatório de impacto. E por que também que eu estou falando tudo isso nesse caso do WhatsApp? A ANPD também fez um acordo de cooperação técnica com o CAD, que também é super interessante a gente levar em consideração, porque não é difícil de se pensar que, quando a gente tem um monopólio, né, sobre dados ali num grupo, a gente consegue fazer estragos na economia. Então, assim, a ANPD, junto com o CAD, também já levantaram essas questões para fins de centralização de dados pessoais. E aí, em maio, ela divulgou as orientações aos usuários sobre a política de privacidade do WhatsApp, e aí foi aí que surgiu a necessidade, porque, assim, a LGPD ela fala que os dados do encarregado eles precisam estar no site oficial da empresa ou da entidade, o que seja. Nessa nota técnica, a ANPD fala especificamente que é bom que isso esteja na política de privacidade. Então, assim, é super importante levar em consideração isso, porque, se vocês precisarem, em algum momento, solicitar o exercício de algum direito previsto na LGPD, olhem na política de privacidade se não tem ali o contato do encarregado,
porque essa obrigação, essa melhor prática, né, que não está na lei, essa melhor prática foi trazida dessa nota técnica da NPD. Ela também abriu inscrições para participação em reunião técnica sobre o relatório de impacto, que isso também está no YouTube, foi sensacional para quem tiver interesse. Publicou o guia orientativo sobre agentes de tratamento encarregado. No GDPR existe expressamente a existência de controladores independentes e co-controladores, o que não tem na LGPD, mas a NPD trata disso nesse documento, e questões envolvendo encarregado. Inclusive, nesse documento, existem exemplos diversos, tanto da administração pública quanto privado, sobre exemplos práticos. Em que situação a gente tem um controlador e um operador, um co-controlador, um controlador independente, que acreditem em mim, uma das discussões mais ferrenhas em negociação de contrato, em maneira geral. Assim, é um dos problemas mais veementes, ali, eminentes da LGPD. Então, vale a pena também, quem tiver interesse, dar uma olhada nesse guia. Ela abriu consulta pública sobre a norma de fiscalização, assinou acordo de cooperação técnica com o CAD, fez com o NIC-BR também, assinou um acordo de cooperação. Para quem não sabe, o NIC-BR é a instituição que gerencia todos os .com.br, todos os .br, né, todos os domínios de .br. O CERT-BR, em parceria com a NPD, publicou 2 fascículos da Cartilha de Segurança para a Internet, que são documentos, inclusive, muito... visual, sabe? É muito acessível. Qualquer um consegue entender o que está ali, não precisa ser nenhum expert em segurança da informação. É muito legal, muito lúdico, me veio a palavra. E fez o que muda após 1º de agosto de 2021. A nossa lei ela foi aprovada em 2018, ela entrou em agosto, ela entrou em vigência em setembro de 2020, porém, as sanções só foram aplicáveis a partir de 1º de agosto de 2021. Então, ela fez um beabá do que mudou a partir disso, porque causou-se, na época, um certo frisson, no sentido de que, não, agora já era. A gente nem tinha ainda o procedimento, né, sancionador, que veio depois disso, mas a NPD fez questão de explicar que o mundo não acaba agora, está tudo bem, você vai ter o contraditório em ampla defesa, está tudo certo. Além disso, ela publicou o Guia de Segurança da Informação para agentes de tratamento de pequeno porte, como eu já mencionei, assinou um memorando de entendimento com a agência espanhola, para poder trocar experiências, enfim. E aí eu trouxe um ponto que não tem necessariamente a ver com a NPD, mas que é um marco muito importante para nós, que foi a aprovação a transformação da emenda à Constituição, aprovação da PEC 17 de 2019, que, na verdade, elevou o direito à proteção de dados como um dos direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição. A gente tinha, né, a intimidade, a privacidade, de certa forma, como um dos direitos fundamentais, e agora a gente tem também a proteção de dados pessoais. Então, eu achei válido trazer isso. Isso foi em outubro de 2021. Então, achei, não é bem na autoridade, mas é super relevante para a matéria. Houve aprovação, em outubro de 2021, do regulamento do processo de fiscalização e do processo administrativo sancionador, como eu já disse. No ano, prestes a chegar no ano de eleições, em novembro de 2021, a NPD assinou um termo de cooperação técnica com o TSE, porque para tentar limitar ali o tratamento de dados pessoais nesse sentido, para que ele fosse feito da melhor forma e da forma mais transparente possível. Participou de seminário que discutia sobre crimes cibernéticos, publicou o Guia das Eleições em janeiro desse ano, aprovou o regulamento de aplicação de LGPD para agentes de pequeno porte, como eu já disse, publicou o guia orientativo sobre tratamento de dados pessoais pelo poder público, que eu, mais uma vez, repito, eu recomendo fortemente que vocês passem os olhos. Abriu tomada de subsídio
sobre norma do encarregado, que aí é outra diferença do GDPR. O GDPR lista as atribuições do encarregado de uma forma muito mais extensiva do que a LGPD. A LGPD fala só... Basicamente, a LGPD coloca o encarregado como meio de comunicação entre o agente e a ANPD e o agente e o titular. E aí, agora, a gente está discutindo, inclusive, questões envolvendo conflito de interesses. O advogado de uma empresa pode ser também o encarregado? O que isso implica? Isso tudo está sendo discutido agora. A ANPD e CGU estreitaram relações para a aplicação da LGPD e da Lei de Acesso à Informação. Tivemos tomada de subsídio sobre transferência internacional, assim como o GDPR. A gente precisa de algumas salvaguardas para transferir dados internacionalmente. E uma das questões pode transferir se o país tiver um grau adequado de proteção de dados, né, uma lei forte, e quem vai bater o martelo quanto a isso é a ANPD. Analisou sobre compartilhamento de dados pessoais entre a Receita e o CEPRO, que eu comentei. Abriu consulta pública sobre a dosimetria da pena, porque, na verdade, a sanção, por exemplo, a sanção pecuniária que tem na LGPD, ela varia entre 2% até 50 milhões de reais, a depender do último faturamento no Brasil. Então, assim, o que vai caracterizar uma infração que precise de uma advertência? O que vai, eventualmente, fazer com que o ente, que é o agente de tratamento, tenha que publicar sobre eventual infração? Existe, inclusive, essa penalidade na LGPD. Abertura de tomada de subsídio sobre tratamento de alto risco, tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes. Essa, inclusive, é quentíssima, porque o artigo 14 da lei fala que o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes precisam ser feitos no melhor interesse, né, caminhando muito ali junto com o ECA. Depois disso, fala que o consentimento tem que ser destacado, informado, dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. E aí, agora, ela está levantando a bola, falando assim, sociedade, eu penso o seguinte: se a gente limitar o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes ao consentimento, eu não vou poder ter política pública com base em tratamento de dados pessoais de criança e adolescente. Então, ela levantou a seguinte bola: eu sei que a lei está assim, se a gente for olhar a lei, ponto final, vai ser isso, porém, isso é inviável. Acho que a gente pode interpretar de outra forma. Qual? Aqui eu estou imitando a autoridade falando, tá? Eu concordo, mas o que a autoridade falou? Eu entendo que o tratamento de dados pessoais de criança e adolescente poderá ser dado com base em qualquer uma das bases legais, do artigo 7º e do artigo 11, a depender do caso concreto, prestando atenção quando for com base no interesse legítimo, para não conflitar com o melhor interesse do menor. Então, assim, isso está sendo... Eu não tenho resultado dessa discussão, isso ainda está acontecendo. Emitiu uma nota técnica também, analisando o acordo de cooperação entre CEPRO e a empresa Dreamwave. Lançou um guia orientativo sobre cookie e proteção de dados, que, assim, muitas pessoas... Eu gosto de falar sobre cookie, que há uns 3 anos atrás, eu estava trocando uma ideia com um parceiro de segurança da informação, e aí ele chegou para mim e falou assim: Cecília, mas eu acho maravilhoso. Por exemplo, eu estou procurando uma passagem aérea. E aí, tirei isso da minha cabeça. Eu estou num site, Facebook, sei lá, um site X, me aparece ali, promoção, passagem aérea que você estava querendo. Eu falei, eu concordo, é maravilhoso, mas você precisa poder ter o poder de escolha de receber isso eventualmente ou não. E aí, enfim, a gente travou uma discussão longa nesse sentido, e a autoridade lançou um guia orientativo nesse sentido, justamente mostrando que existem cookies necessários para a aplicação em si, para o site rodar, e cookies não essenciais, no caso, que são cookies de publicidade, por aí vai. E, por fim, abertura de tomada de subsídio sobre o registro simplificado das operações de tratamento, que seria o data mapping para os agentes de pequeno porte, que também está sendo debatido agora. E aí, para a gente encerrar, eu acho que eu consegui trazer, sei lá, tudo que eu imaginava ser interessante e importante trazer sobre a NPD, e o que nos espera
para o ano que vem e para 2024 é, efetivamente, né, o regulamento sobre a dosimetria e a aplicação das sanções, um aprofundamento sobre direitos dos titulares. A gente só tem um prazo legal para direitos dos titulares, que são 15 dias para prestar informações sobre o tratamento ou não. Então, o que a gente faz? Por analogia, a gente fala, olha, 15 dias corridos, né, para também não abusar muito. Comunicação sobre incidentes e especificação do prazo de notificação. Hoje em dia, no site da NPD, ela sugere que o prazo para o envio da notificação seja de 2 dias úteis. Mas isso não é lei, isso é uma sugestão, que, inclusive, ela pergunta no formulário de notificação, se não tivesse sido enviado em 2 dias úteis, por que não? Mas, enfim, ela vai discorrer melhor sobre isso, sobre transferência internacional, sobre relatório de impacto, sobre o encarregado. Vocês percebam, tudo que ela começou, né, já a discutir, de certa forma, ela pretende bater o martelo nesses 2 anos. Em especial, tudo isso que eu falei agora nesse primeiro ano. Definição de alto risco e larga escala, porque isso é muito relativo, né? Tratamento em alta escala, mas qual é a tua base? Então, ela vai definir isso. Vai falar sobre dados pessoais sensíveis, organizações religiosas, uso de dados pessoais para fins acadêmicos e para a realização de estudos por órgão de pesquisa, que são excludentes. Então, acho que ela vai desenhar um pouquinho em que medida isso vai ser um excludente ou não. Anonimização e pseudonimização, que a anonimização, na verdade, é uma bela de uma lenda, porque o que é anonimização? É você desvincular totalmente a possibilidade de ligar o dado à pessoa. Então, basicamente, de forma tecnológica, é muito difícil você conseguir anonimizar, porque a evolução tecnológica é muito rápida. É mais fácil você anonimizar uma informação, pegando aqui Cecília Almada, rasgando ao meio, picotando e jogando em lugares completamente diferentes, do que, tecnicamente, você fazer isso. E a pseudonimização seria como se eu cortasse ao meio Cecília Almada, guardasse o Almada na bolsa e o Cecília eu colocasse na gaveta. Eu tenho aqui uma desvinculação dos dados, porém, eles podem ser reunidos novamente. Bom, regulamentação disposta no artigo 62, compartilhamento de dados pelo poder público, o que já está sendo discutido pelas notas técnicas da NPD, vale a pena dar uma olhada. Tratamento de crianças e adolescentes, diretrizes para a política nacional, regulamentação de critérios para reconhecimento e regras de boas práticas e de governança, do latim, programa de privacidade, dados pessoais sensíveis, dados biométricos, e aí a gente tem base legal para tratamento de dado pessoal sensível, quando, por exemplo, a gente precisa cadastrar biometria para aplicativo de banco, isso é permitido pela lei. Medidas de segurança técnicas e administrativas, no que isso implica, ou seja, medida administrativa, seguir um determinado procedimento. Medida técnica, implementar alguma tecnologia X. Então, assim, medida administrativa, renovar a senha de 3 em 3 meses. Então, assim, ela vai trazer um pouco a diferenciação. Inteligência artificial, que a gente está aí com 2 PLs tramitando, e muitas questões envolvendo a inteligência. Olha, eu tenho futurologia isso, mas, para mim, quem vai fiscalizar questões envolvendo a inteligência artificial é a NPD, porque os maiores riscos envolvendo a inteligência artificial eventualmente, um prejuízo à pessoa física ali, cujos dados estão sendo tratados. Não à toa, isso está na agenda regulatória. E termo de ajustamento de conduta. Pessoal, eu espero não ter sido extremamente cansativo, que eu não tenha falado tão rápido como eu acho que eu falei, como eu acho que eu falo, mas foi um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Obrigado, Cecília. Parabéns pela palestra. Muitos dados interessantes sobre a NPD. E curioso o momento da aula, né, porque durante o curso nós tivemos a promulgação da lei que transforma a NPD em autarquia especial, então a sua aula já era importante, ficou ainda mais importante e atual, e temos pontos negativos nesse momento do curso, porque perdemos no domingo passado o Danilo Doneda, né, que é um dos maiores nomes de proteção de dados do Brasil, enfim, faz parte da história da proteção de dados no Brasil e muito atuante, então ele faleceu precocemente, então uma perda
imensa para o direito, mas especialmente para o tema que a gente está aqui adotando nesse curso. Então, fica registrada essa perda, meus sentimentos à família e a todos os amigos do Danilo. E registrar também que, como foi falado pela Cecília, nós temos hoje o direito fundamental à proteção de dados, né, alçado ao status de direito fundamental no ano passado, por emenda constitucional. Enfim, temos pontos positivos e negativos, mas o que eu quero chamar a atenção é que esse curso ele não poderia ser mais atual e importante. Nós estamos num momento de transformação do direito. A questão da proteção de dados não era parte da agenda por razões óbvias na década de 90, por exemplo, talvez início do ano 2000, mas hoje, mais do que fundamental como direito, é importante a gente trabalhar a proteção de dados no dia a dia, discutir, como a gente discutiu ao longo desse curso. Então, queria aqui registrar, mais uma vez, meus agradecimentos a todos os professores e professoras que participaram da LGPD, em nome da Cecília, que fechou com chave de ouro esse curso, agradecer aos residentes que participaram aqui presencialmente, né, dessa jornada, e a todos aqueles que vão nos assistir ou que já assistiram pelo YouTube esses encontros. Então, estamos finalizando, para usar o termo que foi usado pela Cecília, a agenda do SES de 2022, parece com o pé direito, falando sobre a LGPD, e para o ano que vem a gente tem novas propostas, a gente deve fechar a agenda ainda em dezembro para a gente divulgar quais são os cursos que nós vamos oferecer ao longo de 2023, mas certamente a ideia é manter esse nível que foi aqui apresentado por esses grandes professores e professoras nessa turma de LGPD. Então, muito obrigado a todos e a todas, e até o ano que vem.